a fim de que o seu livro fosse terminado e entregue à circulação das ideias renovadoras. Com o tempo, vocês observarão as vivas claridades que jorram dessa fonte. Isso é uma verdade inconteste. A obra toda de André Luiz é uma fonte de vivas claridades, jorrando a água pura da verdade espiritual, jorrando a água pura do compromisso com o Evangelho de Jesus renovado, nos mostrando e nos colocando no exato local, no exato lugar de nossa própria responsabilidade individual. Quem escreveu isso foi Neio Lúcio, no dia 18 de abril de 1945, dia que lembra o livro Espírita, não é? Alusão aí, naturalmente, ao lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Agora vejam que curioso. As narrativas de nosso lar e os esclarecimentos de Os Mensageiros constituem como que um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem além-túmulo, que em Missionários da Luz foram destacadas com muito critério e observações legítimas. Agora vejamos bem, se nosso lar e os mensageiros foram considerados pela espiritualidade maior apenas como um curso de introdução, imaginem vocês o quanto nós ainda estamos longe de compreender a verdade integral, não é? Certamente, como fala aqui Neio Lúcio, eles encontraram em Missionários da Luz já um avanço na própria revelação. E ele diz: vocês observarão que extraordinários caminhos se desenham para o pensamento, abrindo-lhe esferas novas de serviço salvador. Voltando lá atrás, sem que a gente perceba, a nossa mente se eleva e se liga aos planos da vida mais alta, naturalmente intuindo-nos a traçar caminhos novos para a nossa tarefa aqui na Terra, para a renovação dos nossos caminhos com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Termina o trabalho de psicografia de Os Missionários da Luz e vem a obra seguinte, Obreiros da Vida Eterna. Estamos satisfeitos com a possibilidade aberta a novo trabalho de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Esse amigo, atendendo às solicitações de companheiros daqui, fará a descrição possível de alguns detalhes do umbral a que a quase totalidade dos encarnados aportam nos primeiros dias do além. Olha aí. Obreiros da Vida Eterna foi o ensaio sobre a vida espiritual inferior, nos dando os primeiros detalhes possíveis da vida no umbral. Ainda diz o mensageiro, para onde a grande maioria de nós aporta depois de largarmos o corpo. Então, vamos nos preparar para essa viagem. Nenhum de nós sabe a data, não é? A passagem está comprada, mas está em branco. A gente nunca vê o dia da viagem. Já pensou se víssemos? Deus é tão bom que Ele não deixa que saibamos, não é? Então vamos nos preparar aqui, agora. E o Lúcio completa no dia 10 de outubro de 45, sobre a obra o Obreiros da Vida Eterna. Descreverá André Luiz o que for possível, porque autoridades superiores, isto é muito curioso, gente, autoridades superiores determinaram em contrário aos nossos desejos de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Convém que os aprendizes da verdade recebam o ensinamento com dosagem e calma. E eles vão comentar, ele comenta de um lado, Neio Lúcio e Emanuel comenta de outro, que os dois eram de opinião que André Luiz escrevesse mais detalhadamente sobre os sofrimentos do umbral. Mas, no entanto, os nossos maiores da vida espiritual vetaram, não senhores.
vocês estão apressados, vamos com calma, não é? E assim a obra vai se desdobrando com aquela calma necessária, mas sempre firme, fiel à verdade, fiel ao fio da meada da revelação sobre a vida espiritual. Em 12 de fevereiro de 47, diz Emmanuel: reputamos ser de grande interesse para a defesa contra o desequilíbrio, isto é, contra o mal, o novo trabalho de André Luiz no mundo maior. Qual a função da obra no mundo maior? Está revelada aqui por Emmanuel. Defesa contra o desequilíbrio, defesa contra o mal. No mundo maior nos prepara, nos dá condições para que nós nos defendamos, por nossa vez, dos males que ainda temos dentro de nós. E mais tarde, em 8 de outubro de 47, ele vai completar: a vinda do novo trabalho parece atender a um setor importante da semeadura doutrinária, qual o das perturbações mentais que não se limitam à vida no vaso fisiológico, mostrando que muitas das perturbações e das alienações mentais prosseguem além túmulo, depois de largarmos o corpo. Esta é a função desta obra extraordinária no mundo maior. O nosso irmão busca auxiliar com devotamento na solução do problema de socorro às entidades perturbadas, ainda não em processo de loucura total, aí na esfera carnal quanto aqui em nossos círculos. Então ainda não é o pior cenário, não é? No mundo maior, eles vão relatar os desequilíbrios mentais menos problemáticos. São entidades perturbadas, mas ainda não em processo de loucura total. Mais adiante nós veremos que em libertação o assunto se aprofunda e a própria verdade se aprofunda a respeito da lei de causa e efeito, ação e reação, se estabelecendo naturalmente no processo de resgate das consciências além túmulo. Se possível, pretende o nosso irmão André Luiz iniciar o seu novo trabalho depois de amanhã. Será um serviço em que todos nos centralizaremos, os desencarnados, não porque seja belo ou diferente dos outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera dos homens, com a exposição de certas fases de nossas lutas com os irmãos inferiores, isto é, inscientes e menos aparelhados para o bem com Cristo. Em 13 de outubro de 48, escreve Emmanuel sobre o extraordinário livro Libertação. Não é? Naturalmente, aí vocês já sentem o peso da revelação, mostrando aí que não só André Luiz, mas todos os benfeitores espirituais em torno da obra mediúnica de Chico Xavier na Terra, e não somente eles, mas aqueles da esfera crística que coordenaram esse extraordinário trabalho de trazer ao mundo uma nova época de entendimento espiritual, todos se centralizaram na execução desta psicografia, fazendo de André Luiz o mensageiro, o mero mensageiro, com todo respeito, mas é o mensageiro da esfera crística, revelando detalhes muito mais profundos, detalhes que envolvem muito proximamente a esfera dos homens e as fases, ele chama de certas fases de nossas lutas espirituais com os homens, com os seres inferiores. E ao mesmo tempo ele se corrige, inferiores, mas inscientes ou menos aparelhados ao bem com Cristo. Também uma forma caridosa de se referir aos nossos irmãos ligados às sombras e às trevas da terra, não é? Seres mais inscientes, menos aparelhados ao bem com Cristo. Nós, sem dúvida nenhuma, nós nos encantamos
com essas revelações espirituais que vieram através de Chico Xavier. Elas prosseguem, não vai dar para nós fazermos aqui livro a livro, todos os livros, não é? Porque não temos o tempo devido para tanto. Mas quem quiser conhecer mais detalhes, todas essas revelações estão no livro Sementeira de Luz, o primeiro livro da série de Néio Lúcio, desta série que se iniciou em 1934, em Pedro Leopoldo, e foi terminar em 1952, portanto 18 anos depois, em que o espírito de Néio Lúcio, familiarmente, o professor Arthur Joviano, pai de Dr. Rômulo Joviano, vem dar notícia, não só sobre a obra de André Luiz, mas vem dar notícia de toda a obra de Emmanuel, os romances de Emmanuel, os comentários evangélicos de Emmanuel, as obras de Humberto de Campos, não é? A obra dos poetas. Ele vai dando notícias, a par do relacionamento familiar, do espírito familiar que estava ali. Ele vai nos revelando uma série de importantes revelações em torno da própria missão psicográfica de Chico Xavier. A série começa, nós já temos 3 livros dessa série, ela se completa. Sementeira de Luz é o primeiro, Sementeira de Paz é o segundo e Colheita do Bem é o terceiro. E as informações de Emmanuel estão no livro Deus Conosco, que abrange esse período também, de 1934 até 1952. Por que parou em 1952? Muita gente me pergunta isso, não é? Porque a família Joviano se mudou de Pedro Leopoldo. Infelizmente para nós, não é? O Dr. Rômulo Joviano recebeu uma promoção, foi então transferido de Pedro Leopoldo para a capital do país, na época, a cidade do Rio de Janeiro. E naturalmente o Chico continuou morando em Pedro Leopoldo e não pôde mais frequentar o culto do Evangelho na família Joviano. Mas daí muitas revelações têm surgido através desse material extraordinário, e eu quero aqui de público agradecer o extraordinário carinho de nossa querida Wanda Joviano, sem o qual nós não teríamos acesso a essas belezas da vida espiritual, né? Há um caso muito curioso, porque embora eu conheci Chico em 1981 e durante os 20 anos de amizade que tivemos, ele sempre fazia referências à família Joviano, mas eu pessoalmente não conhecia ninguém e não imaginava que ia conhecê-la depois da desencarnação de Chico, não é? E um dia, logo depois da desencarnação dele, no ano 2002, no final do ano e início do ano de 2003 também, houve um sonho simples, nada demais. Eu estava num banco de praça comum, era uma praça florida comum, e ao meu lado estava o Chico. E ele, talvez com muita pena de mim, porque ele falava assim muito devagar, pensando assim, talvez, esse menino tem uma cabeça de ameba, eu tenho que falar muito devagar para ele entender. E ele falava assim comigo, o sonho, eu só lembro disso no sonho: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. Repete essa frase 3 vezes, né? Você precisa conhecer Wanda Joviano. Eu acordei com aquilo, procurei por ela, notícias dela, ninguém me dava notícias dela, porque a essa altura ela morava no Rio de Janeiro. Ela se mudou em 1952 de Pedro Leopoldo para o Rio de Janeiro. Hoje ela reside em Petrópolis. E 3 meses depois do sonho, encontrando-se com um amigo meu que não tem nada de espírita, de religioso, o Fernando Hermani Peixoto Costa, fomos almoçar ali num shopping em Belo Horizonte, no horário de trabalho, e ele vira-se para mim e diz assim: Geraldinho, você é muito espírita, amigo do Chico, não é? Sim, pois é, muito eu não sei se eu sou não, mas somos espíritas sim, amigos do Chico. Pois é, lá em casa é o seguinte, nós temos uma guru na família, porque ela foi colega de minha mãe no colégio em Belo Horizonte, no internato em Belo Horizonte, e elas são as melhores amigas até hoje. E ela foi muito amiga de Chico Xavier, e eu sem preocupação nenhuma perguntei a ele, mas qual o nome dela? E ele falou comigo assim, é Wanda Joviano. Eu dei um pulo da cadeira, dessa altura, o quê?
Você conhece ela? Pelo amor de Deus, me dá o telefone. Ele achou até que eu estava pirado, mas não estava não. E então, a partir daí, ligamos com a autorização da mãe dele, Dona Hilda, ligamos para a Wanda e foi aquele reencontro, aquela amizade e aquele amor que resgatamos e a quem eu devo tanto, porque ela me convidou para ir ao Rio de Janeiro e aí ela passou a me mostrar essas maravilhas que ela guardava, não é? Porque a família dela, não só, o Chico recebia os manuscritos que estão perfeitamente preservados até hoje, não é? Estão sob a nossa guarda hoje. O Chico recebia os manuscritos, mas a mãe dela, a avó dela, transcreviam para a datilografia. Então nós temos dois originais, o original do manuscrito de Chico Xavier e o original da datilografia dos familiares de Wanda, não é? E a partir dali nos veio essa ideia da publicação, e isso vai incentivar naturalmente o trabalho da editora Vinha de Luz, trabalho no qual ela vai se especializar, não por desejo nosso, porque isso nunca foi projeto nem intenção nossa, mas justamente porque veio dos Espíritos. A editora Vinha de Luz é um departamento da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Quem não conhece, quem nunca esteve em Pedro Leopoldo, está convidado a estar lá conosco, todos os domingos. Cadê a caravana de Pedro Leopoldo aí? Isso, todos os domingos nós estamos lá estudando o Evangelho de Jesus, a obra de Chico Xavier. Presentemente, proximamente, estaremos iniciando o estudo da obra Missionários da Luz, domingo às 18 horas, na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E o trabalho vai se desenvolvendo, muito material vai chegando às nossas mãos e vamos também aqui lançar uma obra nova, aliás, 3 obras novas. A primeira, o pesquisador João Marcos Veguelin, do Rio de Janeiro, jornalista e pesquisador, ele foi à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro procurar os escritos iniciais da obra de Chico, porque Chico começou a psicografar. Numa das entrevistas ao Dr. Elias Barbosa, em Uberaba, ele vai revelar isso, que ele enviava, ele e o irmão dele, José Xavier, enviavam para o espírita Inácio Bittencourt, que dirigia um jornal, o jornal Aurora do Rio de Janeiro, as primeiras composições espirituais dos amigos espirituais. E eles inicialmente colocavam ali como de autoria o próprio Chico. As páginas estão assinadas como Francisco Xavier, né? Inácio Bittencourt, um grande espírita português, que fez grande diferença, médium, doutrinador e expositor da doutrina espírita no Rio de Janeiro, no final do século XIX, início do século XX, vai fundar o jornal Aurora em 1915. A partir de 1927, ele vai receber as primeiras produções de Chico Xavier no livro que nós chamamos Chico Xavier, a Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, não é? Durante vários anos o Chico manda essas produções, Inácio Bittencourt publica-as no jornal Aurora do Rio de Janeiro, e o Chico não tem mais acesso. Em determinado momento ele fala com o Dr. Elias Barbosa: eu gostaria de ter acesso a essas produções, mas o trabalho aqui em Uberaba não me permite. Emmanuel sempre nos convida a olhar para frente, para continuar a trabalhar. E assim não temos chance de voltar para trás, de analisar com carinho essas primeiras produções. Mas o nosso querido João Marcos Veguelin traz essa notícia extraordinária de pesquisa, acha esse material, porque os arquivos do jornal Aurora estão lá até hoje na Biblioteca Nacional, inclusive daqui a pouco tempo vão estar acessíveis também na internet. Recolhe o material e nós lançamos o livro. Por favor, o vídeo. As mensagens apresentadas no livro Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, organizado por João Marcos Veguelin, foram psicografadas por Chico Xavier e publicadas no Jornal Espírita Aurora entre 1928 e 1933. Nessa época, Chico era ainda muito jovem, não sabia quem eram os espíritos que se comunicavam por meio dele e era praticamente desconhecido fora das terras mineiras.
A lucidez do jovem Chico Xavier, ao comentar ele mesmo alguns trechos doutrinários sobre os postulados espíritas, surpreende, e seja em verso ou em prosa, sobre os mais variados temas, o leitor encontrará nessa obra preciosas lições de vida, ora nos ensinando a aceitar e a bendizer o sofrimento e as provas diárias, ora nos ensinando a viver uma vida verdadeiramente cristã e espírita, mostrando, por fim, quão breve é a existência terrena perante a eternidade do tempo. Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, um lançamento da Vinha de Luz Editora. E o próprio João Marcos vai falar lá no lançamento que tivemos na casa de Chico Xavier, que por conclusão dele mesmo, muitas das produções não são mediúnicas, não, são do próprio Chico, aquele rapazinho de 18 anos de idade, 17 anos de idade, tal a intimidade com que ele fala sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Então, uma obra extraordinária mostrando a estatura espiritual do jovem médium Chico Xavier. O jovenzinho que naquela ocasião tinha 17, 18 anos de idade, mas comentando o Evangelho e comentando a doutrina como gente grande, como o mentor, como o chefe espiritual dessa revelação que de fato ele era. O segundo livro que vamos lançar é também uma produção quase da mesma época, ela é de 1930, o Chico vai enviar ao Rio de Janeiro, são produções poéticas do espírito do poeta português João de Deus, e ele vai enviar ao Rio de Janeiro essas produções com a intenção de que elas formassem um livro. O livro se chamaria Lições para Angelita. Mas infelizmente nada acontece. Talvez as atribulações ali da vida não permitiram que os espíritas do Rio de Janeiro tivessem a ocasião de publicar o livro. Na década de 50, escrevendo ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Vantuil de Freitas, ele até reclama numa das cartas: olha, tem um livro do nosso benfeitor e poeta João de Deus, que escreveu às crianças, dedicado às crianças, Lições para Angelita, que nós gostaríamos muito de ver publicados, não é? Quem sabe, aí ele conclama o presidente da FEB, na ocasião, a buscar esses ensinamentos que estavam perdidos. Mas nada também acontece. Sueli Calda Schubert vai comentar esse dado no livro Testemunhos de Chico Xavier, ao comentar as cartas dele para Vantuil de Freitas. E mais recentemente, em 2010, por ocasião do centenário de Chico Xavier, o nosso companheiro John Harley vai resgatar essa história, esse reclame de Chico Xavier no livro que ele tão bem organizou sobre a sua vida em Pedro Leopoldo, O Voo da Garça, aliás, tema da sua palestra aqui no encerramento do 5º encontro. E é com muita alegria que nós vamos descobrir, através do João Marcos, no Rio de Janeiro, essas pérolas da poesia de João de Deus. Por favor, o vídeo. Quando Chico Xavier tinha apenas 20 anos, 2 personagens importantes surgiram para marcar a sua vida: a menina Angelita e sua extremosa mãe. Lições para Angelita contém 20 mensagens repletas de ensinamentos preciosos, repassados de mãe para filha a partir do dia a dia que ambas vivenciam e também das perguntas que a menina faz sobre os mais diversos temas acerca da existência. São lições para todas as pessoas. A receita segura para a construção do homem de bem, meta que todos nós devemos buscar. Lições para Angelita, uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito João de Deus e organizada por João Marcos Veguelin. Lições para Angelita, um lançamento, Vinha de Luz Editora. Com essas 2 produções inéditas, a contagem dos livros publicados da psicografia de Chico Xavier, que nós fizemos lá na casa de Chico Xavier, já somam 466 livros. Então, uma obra realmente ciclópica, não é? Em todos os gêneros literários, em todos os subgêneros, sobre todos os assuntos, que nos convoca à reflexão, que nos convoca à renovação espiritual. O último livro que estamos lançando é de iniciativa de nossa querida companheira de Portugal, Maria José Cunha. Maria José tem
um longo histórico de dedicação à pesquisa científica, pesquisa histórica, não é? Já tem vários cursos em Portugal que a tornam mestre do assunto, e há muito tempo, quando visitávamos Portugal, até por iniciativa aqui do convite carinhoso de nossa Julieta Marques, viemos a conhecê-la na cidade de Sines, ali no Alentejo, não é? E depois de uma conversa com ela, vimos a saber que ela tinha uma dedicação muito especial ao espírito de Isabel de Aragão, a famosa rainha santa de Portugal e Algarves, que viveu no século XIII, não é? E a partir daí, sabendo nós que Isabel de Aragão foi aquele espírito que se apresentou a Chico Xavier 2 dias depois que ele começou a sua tarefa mediúnica, no dia 10 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo, convidando o jovem Francisco para distribuir pães com os pobres, não é? Francisco, disse ela a Chico Xavier, venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo lhe pedir que distribua pães com os pobres, nossos irmãos. E a partir daí Chico inicia a sua grande tarefa de caridade, tarefa esta que ele nunca parou nos 75 anos seguintes de sua vida. Ele se inicia ali com a própria família, Dona Luísa, a distribuir os pães que tinham com os pobres debaixo da ponte no riacho em Pedro Leopoldo, e a partir daí ele se dedica sempre à caridade. Em determinado momento ele fala com ela, mas senhora, nós mal temos pães para alimentar os nossos. E ela diz a Chico Xavier, não se preocupe com isso, os recursos e as pessoas virão. Esta, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que era a mentora de Chico Xavier para a caridade. Porque se Emmanuel foi o mentor para a psicografia, foi Isabel de Aragão a mentora da caridade. E é em homenagem a esse espírito extraordinário que deixou um marco de luz nas suas vidas, porque Maria José Cunha vai, por exemplo, especular para nós sobre outras 2 vidas deste espírito, antes como a tia-avó dela mesma, Isabel da Hungria, também considerada santa pela Igreja Católica, e mais tarde como Isabel de Portugal, a duquesa da Borgonha, responsável pela cessação dos conflitos entre a França e a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Então, é com muita alegria que trazemos à luz este livro, Isabel, a mulher que reinou com o coração. E com ele encerramos aqui a nossa participação. Por favor, o vídeo. Em 10 de julho de 1927, Chico Xavier manteve um revelador encontro com Dona Isabel de Aragão, mais conhecida como Rainha Santa Isabel, a célebre rainha de Portugal, para sempre associada ao fenômeno da transformação do pão em rosas. Embora em circunstâncias e contextos diferentes, ambos optaram por viver uma intensa vida interior feita de humildade, perdão, tolerância, paciência, compaixão e caridade como expressões do amor. A obra, de autoria da portuguesa Maria José Cunha, apresenta também Santa Isabel da Hungria e Isabel de Portugal, duquesa da Borgonha, em cujas vidas emergem repetições e similitudes, nas quais encontramos a essência da reencarnação. Cabe a cada leitor fazer o seu juízo de valor perante os fatos. Porém, no conjunto das 3, verificamos como cada qual se desenvolve e se amplia nas ações meritórias, exemplificando o progresso próprio e incessante pela condição moral que apresenta, pois sendo as almas iguais pela filiação, são diferentes pela consciência espiritual que revelam. Isabel, a mulher que reinou com o coração. Um lançamento da Vinha de Luz Editora. Em primeira mão também estamos trazendo à lume nesta obra uma carta que Chico Xavier escreve ao casal da cidade de Campos, Clóvis e Hilda Tavares, em que ele vai revelar o encontro que ele teve na espiritualidade com Isabel de Aragão. É simplesmente emocionante verificarmos este encontro que ele relata em carta para o casal Hilda e Clóvis Tavares no ano de 1958.
convido aos senhores a conhecerem esta magnífica obra. E agradecemos aqui, também ela não pôde estar presente, tendo em vista problemas de residência. Atualmente, Maria José Cunha reside no Brasil, no estado do Espírito Santo, e não pôde se locomover até aqui para o lançamento da obra. Mas mandou o seu abraço carinhoso a toda a comunidade espírita de Votuporanga, aos amigos de Chico Xavier, e é aqui também